Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a pavlova. Eu tentei fazer essa receita, que é uma homenagem à bailarina russa Anna Pavlova, mas que é uma receita comum na Austrália e na Nova Zelândia. Ambos reclamam a criação da sobremesa, mas o fato é que é comum em ambos os países. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique aqui comigo. Sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi. Então vamos à receita. Para começar, vamos precisar separar as claras das gemas, porque vamos usar apenas as claras. Falando sobre a quantidade, eu vi um vídeo que precisava de 10 claras, mas esse que eu encontrei precisava de apenas 4. Eu acredito que isso vai depender do tamanho da pavlova que você quer fazer. Aqui eu fiz, ela estava pequena, então as 4 foi suficiente, até porque como é bem doce, se você quer dividir para comer num dia só, ela é suficiente. E você vai bater as claras até ficarem neve. Na receita que eu segui a quantidade de claras, pedia também para colocar o limão e o amido de milho. E eu não coloquei esses dois ingredientes, eu fui para o próximo ingrediente, que é o açúcar. Então depois que as claras atingem esse ponto de neve, você adiciona o açúcar. Nessa receita pedia 100 gramas de açúcar. Como na outra receita que eu falei que pedia as 10 claras iam 2 xícaras de açúcar, eu coloquei uma xícara só nessa aqui, porque eu meio que cortei na metade, e a metade de 10 na verdade é 5, e eu usei 4, mas aí fica só um pouquinho a mais, né? E fica bom assim mesmo. E aí você bate bem na batedeira até misturar todo o açúcar ali, e aí vai ficar parecendo um glacê. E aí quando ele atingir a consistência em que ele forma picos, aí ele está pronto. Agora vamos à parte que colocamos na forma para levar ao forno, e aí foi o momento que eu descobri que não tinha papel manteiga. Em uma das receitas a moça usava um papel que parecia... era um papel pardo que parecia o papel de pão, então eu peguei o papel de pão e aí eu untei com óleo, coloquei o papel e aí coloquei um pouquinho mais de óleo porque eu não ia ter tempo de ir lá comprar o papel manteiga para poder usar, né? E aí nessa parte eu tive a ajuda dos universitários, a minha irmã me ajudou a fazer essas listras aí do lado, igual em uma das receitas. E aí ficou bonitinho, ficou bem parecido, na verdade. E aí depois que você faz isso, você leva ao forno. Essa é uma massa, eu acho que se pode dizer assim, muito delicada. Você precisa assar ele em temperatura entre 100 e 130 graus. O problema é que o forno aqui tem a temperatura mínima de 170 graus, então ele não ficou branco. E eu coloquei ele na grade de cima achando que ele não ia escurecer, mas aí ele assou mais rápido, e aí depois eu mudei. Mas aí depois de ele assado, ele vai ficar com uma crosta mais crocante, e aí você vai colocar o chantilly em cima. E depois que você colocar o chantilly, você pode colocar assim por cima. Eu coloquei num saco para depois conseguir fazer como se fossem, não são pitangas, mas colocar assim, mais bonitinho, mais arrumadinho. E aí você pode colocar as frutas que você quiser. Então, sobre o tempo de forno. Então você pré-aquece o forno, a temperatura tem que ser entre 100 e 130 graus. E aí ele vai ficar ali, uma das pessoas que eu assisti disse que é 1h30. No meu caso, 1h30, eu acredito que deveria ter ficado um pouquinho mais ainda, mas ficou bom. E aí você deixa esfriar dentro do forno. Só depois que já esfriou dentro do forno é que você tira. E aí você vai colocar o chantilly em cima e colocar as frutas que pode ser morango, frutas vermelhas, kiwi, coisas assim. No meu caso, eu estou colocando manga e uva. Mas eu quero depois testar fazendo de novo e fazendo com morango. Eu acho que fica uma combinação perfeita. A massa, ela fica tipo assim, lembrando um suspiro, mas é muito gostoso. E aí com o azedinho do morango, acho que vai ficar uma combinação perfeita. Apesar do nome russo, que nos leva a acreditar que a sobremesa foi criada na Rússia, não foi assim. E duas nações disputam o posto de criador dessa receita, que é a Austrália e a Nova Zelândia. Mas tem um artigo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês possam checar. Diz
que, na verdade, indo muito mais lá atrás, lá nas raízes, os alemães já faziam sobremesas com base de merengue. Então, talvez não tenha sido criado por nenhuma das duas nações, porque os alemães já faziam sobremesas com base de merengue. Então, se você decidir fazer pavlova e provar, você vai consumir uma sobremesa que é bastante comum na Austrália e na Nova Zelândia. E essa é uma boa maneira de experimentar um pouco da cultura, certo? Comendo um pouquinho, experimentando comidas desse lugar. Eu gostei muito dessa sobremesa. Minha mãe, então, amou. Eu acho que o merengue combinado com o chantilly e as frutas fica muito bom. A textura é muito boa, o sabor combinado é muito bom também. Então, é algo que vale muito a pena. Demora para ficar pronto, sim, mas é muito saboroso e vale muito a pena. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e de compartilhar com seus amigos e deixar suas dúvidas, caso tenham, aqui nos comentários e me digam o que vocês acharam. Tchau!